E aí, pessoal, beleza? Vamos nós aqui para mais uma aula, né? O que a gente vai ver hoje aqui? Equações. A gente vai começar a estudar equações. Um pouquinho de equações. Mas antes, a gente vai dar uma olhada em expressões algébricas. Só lembrar algumas coisas, alguns conceitos que a gente usa também quando está trabalhando com equações. Aí depois a gente estuda equações, aí problemas que derivam de equações, por exemplo, sistemas de equações que envolvem equações, inequações, né? Que são coisas desiguais. Equações iguais, inequações desiguais. Então, bora aqui dar uma lembrada em algumas coisas que a gente viu quando estudamos expressões algébricas. Então, você já conhece já equações, já estudaram expressões algébricas, não só esse ano, como também anos anteriores, né? Em alguns anos de escola da sua vida, você já trabalhou com essa parte da matemática, né? Que envolve não só números, né, aritmética, mas também letras, valores desconhecidos. Algumas vezes chamado de incógnita, outras de variável, depende do que você está trabalhando. Então, a álgebra, na verdade, é a parte da matemática em que você usa representações simbólicas, no caso, letras, para representar valores que você não conhece, ou para representar valores que podem assumir diversos outros valores, como é o caso que acontece em fórmulas matemáticas de outras áreas científicas, como física, por exemplo. Fórmula de Einstein, assim vai. Teorema de Pitágoras, né, que envolve letras lá. Ou seja, você usa a letra para representar um valor que ou que você sabe que tem uma variação muito grande, ou que você sabe que você não conhece. No caso da expressão algébrica, a gente chama esse valor desconhecido de variável, porque pode assumir diversos valores. Então, a álgebra é a parte da matemática que trabalha com operações entre números e letras, ou entre letras e letras, sendo que essas letras são chamadas de variáveis porque podem assumir diversos valores. Então, bora ver algum tipo de expressões algébricas que eu posso escrevê-la na forma simbólica, matemática, ou posso escrever por extenso, né, como texto. Né? Quando você diz assim, o triplo de um número, o que significa isso? Você sabe que número é? Não sei. Então, você coloca 3x. Neste caso, o x é a parte literal, né, a variável, e o número, né, o coeficiente. Então, uma expressão algébrica tem duas partes importantes de ser lembrada. A parte que possui as letras, né, que são as variáveis, e o número que está multiplicando. Perceba que o coeficiente é um número que multiplica. Nesse caso, o coeficiente ele diz quantas vezes esse valor desconhecido está nessa expressão. Nesse caso aqui, 3x significa que o x está aí 3 vezes. Então, tem um x mais x mais x. O coeficiente é o número que diz para você, que te informa quantas vezes a variável está aparecendo na expressão. Isso é importante porque quando você está trabalhando com redução, com operações entre expressões algébricas, muitas vezes vocês costumam confundir e somar o coeficiente com outro número que aparece. Não fazemos isso, tá bom? Porque aquele número está ali para dizer para vocês quantas vezes aquela variável está presente na expressão. Então, o número coeficiente e a letra variável, né? Ou parte literal. Né? A gente pode chamar também de parte literal. Eu posso também ter assim, a diferença entre o quadrado de um número e esse mesmo número, ou outro número. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o mesmo número. Diferença, subtração, quadrado, potência 2. Então, eu tenho, na verdade, um número ao quadrado, posso colocar o x ou qualquer outra letra para representar, x quadrado menos x. O produto da soma pela diferença de dois termos. Aí eu coloquei esse para a gente lembrar que uma das ideias da álgebra, né, é representar fórmulas e até propriedades matemáticas. Isso aqui, o produto da soma pela diferença é um produto notável, e a gente usa letras lá para representar, né? Justamente porque a gente pode trabalhar com diversos valores ali, tanto para x como para y. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho um produto, tenho soma, tenho diferença. Sei quem é os termos? Não, só coloquei x e y. Coloquei aqui um exemplo, mais exemplo agora na forma simbólica, né? Para a gente ver que eu posso ter
tanto a multiplicação entre as variáveis. Então, aqui eu só tenho parte literal, e nesse caso o coeficiente é 1, porque o coeficiente 1, né, elemento neutro da multiplicação, ele não precisa aparecer, né? Então, aqui o coeficiente 1, parte literal, é xy. Você pode colocar isso aqui, para te lembrar. Coeficiente coeficiente é 1. Lembre-se que quando não aparecer um número multiplicando a letra, o coeficiente é 1. E parte literal, vou botar aqui só PL para te ganhar tempo aqui, x e y. Então você tem duas variáveis aqui, a x e o y. Perceba que uma não depende da outra. Um valor que x pode assumir não tem nada a ver com o valor que x que y pode assumir. Então x pode ser qualquer valor numérico, o y também. Inclusive eles podem ser iguais, né? Aqui, o número negativo tem uma multiplicação, a potência na variável, né? Eu posso ter potência no número, potência na variável. Aqui eu tenho a multiplicação de uma expressão por outra, né? Aqui a gente tem multiplicação de letras, né, das variáveis. Aqui eu tenho a multiplicação de duas expressões, menos 5a vezes x mais yz. Então, a expressão algébrica pode apresentar uma, duas, três, quatro, cinco letras, variáveis, né? Potência entre elas. Depende da situação que ela está representando. E pode aparecer frações também, que é importante. Além disso, a gente tem também o que a gente chama de frações algébricas, que é quando a variável, né, está no denominador da fração. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode encontrar no trabalho com expressões algébricas. Consequentemente, também equações. Então, uma coisa importante que a gente precisa saber fazer com a expressão algébrica é reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Mesma parte literal. Vou botar aqui para a gente lembrar. Quando eu digo mesma parte literal, eu estou falando exatamente as mesmas variáveis, inclusive se forem potência, né? Então, x quadrado é semelhante a x quadrado. X é semelhante a x. Xy é semelhante a xy. Vou botar aqui mesma parte literal, mesma PL. Ou seja, possui exatamente as mesmas variáveis. Então, o que muda? O coeficiente. 2x é semelhante a 5x. 3ab é semelhante a menos 4ab. Aí só mudei só o coeficiente, né? Tipo, vou botar aqui, ó. 3ab, vou botar 3ax aqui, vai ficar diferente dos dois que eu falei. E, sei lá, 10ax. Outra coisa importante também, que a x e xa são a mesma coisa, né? Comutatividade. Outra coisa importante também no estudo da álgebra é que a gente não costuma colocar sinais na multiplicação, né? Então, se eu tenho um número e a letra, eu tenho um produto. Então, 3a aqui, 3 vezes a vezes x. Eu não preciso colocar necessariamente aquele pontozinho, ou até mesmo aquele x, né? A gente não usa muito aqui agora, porque esse x da operação aqui pode confundir com o x da expressão. Então, se usarmos, usamos o ponto, mas não preciso usar para representar a multiplicação. Então, reduzir termos semelhantes é você identificar quais são as partes literais iguais e aí somar os coeficientes. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu tenho essa expressão aqui um pouco grande, né? Eu tenho 2 vezes x vezes, abre parênteses, x menos 3a mais 1, mais 3ax menos 8x mais 5x quadrado. Então, desta forma, eu tenho que primeiro identificar os termos semelhantes, mas antes eu tenho esse produto aqui para efetuar. Como é que eu efetuo esse produto aqui? Quando você tem aqui o produto, deixa eu ver, vou botar aqui, 2x vezes, sei lá, 4x. Vou botar um y aqui. Então, tem esse produto aqui. Como é que eu faço esse produto? Eu pego coeficiente vezes coeficiente, então 2 vezes 4, e parte literal vezes a parte literal. Então, vou separar aqui.
Então, no primeiro eu tenho x, parte literal. No segundo eu tenho x e y. Lembra que a gente já viu isso aí, né? Falando com meus alunos aí que a gente já estudou expressões algébricas, a gente deu uma olhada com calma disso. Estou só lembrando aqui. Então, aqui eu faço um número vezes um número, né, no coeficiente, vai dar 8. E a parte literal a gente multiplica também. Porém, se elas forem iguais, você soma os expoentes. X vezes x é x ao quadrado, porque o expoente é 1. É a mesma ideia do coeficiente 1, ele não precisa aparecer justamente porque ser elemento neutro, né? Além disso, na potência, quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, eu não preciso colocar. Então, você tem 1 mais 1 dá 2. Aí o y aparece uma vez, então basta repeti-lo aqui. Não preciso colocar 1, porque a gente sabe que é igual. Então, 2x vezes 4xy é igual a 8x quadrado y. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho x igual, então vou ter que multiplicar. X vezes x, x quadrado. Depois 2x vezes menos 3a. 3 vezes 2, e os letras repetem porque são diferentes. Por fim, aqui, 2x vezes 1. Elemento neutro vai dar 2x. Então, a minha expressão vai passar a ser 2x quadrado menos 6ax, ou xa, tanto faz, mais 2x. Repete a outra porque não tinha nenhuma operação para ser feita, né? Mais 3xa, mais 3ax, menos 8x, mais 5x quadrado. Agora a gente vai identificar os semelhantes. Quais são os semelhantes aqui? O x quadrado, o ax e o x. Lembrando que se você tem um número sozinho na expressão algébrica, né, que não tem, não depende de nenhuma variável, né, você tem um termo independente, então nesse caso você soma ele com ele, número com número, né, se não tem parte literal, tem só o coeficiente. Agora vamos separar aqui, né, para a gente entender. Mas aqui o normal seria que nós já fizéssemos a conta aqui, né. A parte literal é igual, você soma só os coeficientes, mas eu coloquei aqui para a gente lembrar. Já que a parte literal é igual, basta somar os coeficientes. Então, aqui vai dar, por exemplo, 7x ao quadrado. Aqui, menos 6 mais 3 vai dar menos 3ax. E aqui, 2 menos 8 vai dar menos 6. Então, vai sobrar 7x quadrado menos 3ax menos 6. Reduzimos, não posso reduzir mais, porque agora todas as três partes aqui das expressões, dos três termos, possuem parte literal diferente. X quadrado é x vezes x. A x só tem um x e o x não tem a e nem outro x. Então, os três possuem parte literal diferente, portanto, não são semelhantes. Ser semelhante significa ter mesma parte literal. Esse aqui não tem produto, então basta a gente separar e somar. A gente pode fazer direto ou fazer do jeito que eu vou fazer aqui para a gente ter ideia, né? Eu tenho dois termos ali semelhantes. Eu tenho uma parte que tem x e a parte que não tem x. Aqui a gente não pode confundir porque esse 12 aqui é um termo independente, ele não depende de variável. E 9x depende de x. Então eu tenho aqui com x, eu tenho 15, 9 e o próprio x aqui, coeficiente 1 não precisa aparecer. 12, menos 4 e menos 5 são os termos independentes. Então posso separar isso, né? Eu vou colocar ali 15 menos 9 mais x, que são aquele que tem x. 12 menos 4 menos 5, que são os que não têm x. Então, antes de somar os semelhantes, eu vou separá-los para não confundir e não correr de fazer aquele errozinho que a gente comete de somar um coeficiente de um termo com um coeficiente de outro termo. Justamente porque a gente está acostumado muito mais a trabalhar com o número, fazer isso com o número do que com a parte algébrica. Então, ali eu vou ter o quê? 15 menos 9 mais 1 vai dar 7, né? 12 menos 4 menos 5 dá 3. Então, ali eu tenho 7x, né? Mais 3. Consegui reduzir o semelhante. Aí aqui é a mesma ideia, né? Eu não tenho mais termo semelhante aqui. O 7 tem x e o 3 não tem, né? Não pode somar 3 mais 7 justamente porque esse 3 aqui ele é independente. Ele não depende de variável alguma.
Outra coisa importante também que a gente vai precisar, principalmente na hora de resolver equações, é a questão do valor numérico. Que nada mais é do que a gente substituir a letra por um número. Então, você tira a letra da expressão, coloca um número, calcula a expressão. Quando você fizer isso, né, a sua expressão algébrica vai passar a ser uma expressão numérica, porque não vai ter mais variável na expressão, porque você tirou e colocou números. Então, bora aqui. Coloquei aqui 4 exemplos. Vou fazer 2 e os outros 2 como exercício. Vou fazer aqui agora. Nessa expressão aqui eu tenho x e y. Eu tenho a expressão 3x mais 4y menos 5. O que eu vou fazer? Tirar o x e colocar 2. Tirar o y e colocar menos 1. Tem que tomar cuidado com esse menos 1 aqui que tem jogo de sinal, né? Então eu vou ter 3 vezes 2. Meu 2 é positivo, vou simplesmente colocá-lo ali. Mas, ó, perceba que aqui não tem sinal de multiplicação e aqui eu coloquei. Por quê? Porque aqui eu tenho números, né? Entre número e letra não preciso, mas entre número e número eu preciso, senão vai ficar uma ideia de número 32. Mais 4 vezes y. Y é negativo, menos 1, então eu vou colocar aqui um parêntese. E o menos 5 ele não depende de x nem de y, então basta colocá-lo aqui. Então eu vou ter 3 vezes 2, 6, menos vezes mais dá menos, 4 vezes 1 é 4. E o menos 5 ali não influencia em nada. Isso vai ser igual a, somando, né? 6 menos 4 dá 2, 2 menos 5 dá menos 3. Então, o valor numérico da expressão algébrica 3x mais 4y menos 5, quando x igual a 2 e quando y igual a menos 1 é menos 3. Lembrando que x e y são variáveis, então isso aqui é só uma escolha, né? Ele pode assumir qualquer valor real. Vou fazer a C aqui, deixo a B e a D para vocês aí como exercício. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar o x e colocar 27. Então, eu vou ter 27 sobre 9, né? Aqui, nesse caso, a gente não vai precisar trabalhar com soma de frações, porque dá para dividir. Mais 3 vezes y vezes z. O y é positivo, então, beleza. Eu coloco aqui. O z é negativo, abre parêntese, porque aí você tem duas operações, né? Você tem a multiplicação e a subtração. Se você não colocar o parêntese, você vai achar que tem que fazer a subtração para depois multiplicar. E aí errar. Mais 8 vezes z. Mesma ideia. Z é negativo. Colocamos aqui menos 2. Fazendo essa conta aqui, né, dá para dividir. 27 dividido por 9 dá 3. Jogo de sinal. Mais vezes mais dá mais, vezes menos dá menos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Mesma ideia, mais, menos dá menos. Sinais diferentes dá menos. Sinais iguais dá mais, né, no produto, né? E 8 vezes 2, 16. Vamos somar logo, né? Se você quiser que você pode somar o negativo e depois subtrair, né? Porque na adição, você, mesmo sinal, você soma, sinal diferente, você subtrai. Então, aqui na adição, eu tenho menos 12 mais menos 16. Soma e repete o sinal, isso vai dar menos 28. Mais 3 menos 28 vai dar menos 25. Então, essa parte é mais tranquila, é só você substituir e fazer a conta. Isso só para a gente lembrar o que é a expressão algébrica e as partes importantes das expressões algébricas. Agora a gente vai trabalhar um pouco a equação, porque a definição é um pouco parecida. Na verdade, a definição de equação é a igualdade de no mínimo duas expressões matemáticas, que podem ser algébricas e numéricas. Pode ser algébrica com algébrica, numérica com numérica, algébrica com numérica, numérica com algébrica. Mas a gente costuma dizer o seguinte, que uma equação é uma sentença, uma expressão matemática, né, que é escrita por uma igualdade, ou expressa, né, por uma igualdade. A gente coloca aqui para lembrar que uma igualdade é uma sentença verdadeira. No dia que duas coisas são iguais, é porque eu tenho uma verdade matemática, né? O número 2 é igual ao número 2. Isso é uma verdade. Isso aqui é uma sentença verdadeira, por causa da igualdade.
Então, a gente tem o seguinte aqui, ou equação é toda expressão matemática que é expressa por igualdade. Então, você pode ter numérica com numérica, algébrica com algébrica, algébrica com numérica. Alguns exemplos, ó, 3x igual a 12. Eu tenho uma expressão algébrica e uma expressão numérica ali. Olha a igualdade lá, tem que ter igualdade. 2x mais 7y igual a x menos 5. Duas expressões. Primeira parte, expressão algébrica, a segunda parte, expressão algébrica. Então, você tem sempre a igualdade entre duas expressões matemáticas. X menos 4x igual a y mais 10. X, 3x sobre 5 mais 3 igual a 4x menos 1 sobre 2. 2 vezes, abre parênteses, ó, produto de expressões, mas tem a igualdade. X menos 1 igual a 8. 6 menos 3x igual a 7x menos 1. Lembrando que aqui também você tem um produto de números e letras, né, na equação. O número ainda é chamado de coeficiente, né? O número que multiplica a parte literal. O número que multiplica a variável, é coeficiente. Só que nesse caso da equação, a gente não chama a letra de variável, né? Porque pode assumir vários valores, né? Mas no caso da equação, não. Ele sempre tem um número limitado, né? De valores. Então, um valor que está escondido e um valor que está incógnito. A gente chama de incógnita. A incógnita nada mais é do que a variável da expressão algébrica. Com essa pequena diferença, né? Que na expressão algébrica você pode colocar qualquer valor para variável. Nesse caso aqui, você não pode fazer isso. Você tem um número reduzido, ou um, ou dois, ou três valores que seja possível. Mas ainda tem aquela mesma ideia, né? De coeficiente, de parte literal. A solução de uma equação nada mais é do que o valor que torna a sentença verdadeira. Ou seja, se 2x mais 7y igual a x menos 5, existem dois valores, um para x e um para y, não necessariamente iguais, e quando eu substituir nessa expressão, eu vou ter que a primeira parte é igual à segunda parte. Deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui. Não, né? 0 e 6. Não. 0 e 6, aqui está negativo, tá menos 5, né? Um tem que ser negativo aqui para dar certinho. Aqui dá um pouco mais de trabalho. Essa aqui está mais fácil, né? Essa aqui também seria mais fácil, né? E tem uma letra só, dá para a gente achar sem pensar muito, né? O dobro igual a 8. Então aqui tem que ser 4. Então aqui tem que ser 3. 3. Ou melhor, 5, né? 5 menos 1, 4, vezes 2, 8. Nesse caso aqui, x é 5. Se x for 5, você vai ter que desse lado aqui vai dar 8 e do outro já é 8. Então você conseguiu resolver. Essa aqui. Então, resolver a equação e descobrir o valor que torna a sentença verdadeira. Mas a gente não trabalha com essa questão de tentar adivinhar o valor. A gente vai usar as propriedades matemáticas e alguns conceitos para poder achar esse valor que está escondido aí. Vocês perceberam que quando você tem uma, é bem mais fácil. Com duas já dá um pouco mais de trabalho. É possível achar? É, mas dá mais trabalho. Até porque pode não existir esse valor aqui quando você tem duas ou mais. Então, na verdade, resolver a equação é achar um valor numérico, né, um número que torna a equação, uma sentença verdadeira. Ou seja, que na verdade continua sendo igual. Vou pegar aquela primeira lá que é mais tranquila. Se x for 4, eu substituir o x 3x igual a 12, eu vou... se eu achar da primeira parte ali 12, isso significa que eu tenho uma igualdade. 12 igual a 12, então isso é uma verdade, portanto 4 seria a solução. Então, a gente tem que, primeiro, substituir o x por 4 e resolver essa expressão numérica, né? 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter 12 igual a 12. Nesse caso, então, o x igual a 4, né? O 4 é a solução da equação 3x mais 12. Mas o que a gente faz realmente para resolver uma equação? A gente usa alguns métodos, né? A gente chama de método aditivo, multiplicativo, que nada mais é que a gente conhece como princípio da balança. É fazer operações na equação de soma, subtração, para descobrir qual o valor da incógnita, ou x ou y, sei lá, para que você descubra esse valor.
Normalmente, a gente passa essa ideia de que você precisa deixar a incógnita sozinha de um lado da equação. Então, para resolver a equação que tem x, o x tem que estar sozinho. Se x está sozinho de um lado, tudo que estiver do outro lado é o que vale x. No caso, se você tem só uma expressão com x, então fica fácil. Você tem do outro lado o número. Você separa a parte que tem a variável, a incógnita, e a parte que não tem. Para fazer isso, a gente usa o método aditivo, o princípio aditivo, que nada mais é do que a possibilidade de somar ou subtrair valores iguais nos dois lados da equação, né? Em ambos os lados. Aqui com o número é mais fácil de compreender. Eu sei que 2 é igual a 2. 2 mais 1 dá quanto? 3. Então, do outro lado, eu tenho que somar um número que dê o mesmo valor, né? Que agora é 3. A igualdade era 2, agora é 3. Então, é o próprio 1. Perceba que nesse caso aqui, eu somei o número 1 dos dois lados. E agora a minha igualdade é 3 igual a 3. Mudou o valor numérico, né? Mudou o número, mas a expressão continua sendo igual. Então, o princípio aditivo permite que você some valores dos dois lados da equação, desde que essa equação continue sendo equação. Então, o que a gente faz, então, para usar o princípio aditivo? Quando você está lá somando na expressão subtraindo, eu somo o valor para anulá-lo, né? Para zerá-lo. Então, aqui eu tenho 2x menos 5 igual a 9. Então, se eu quiser deixar o 2x sozinho aqui, o que eu faço? Eu somo 5 dos dois lados. Aí eu vou ter 2x menos 5 mais 5 igual a 9 mais 5. Aí aqui, o 5 menos 5 é zero. Eu já somei um valor que eu sabia que daria zero, porque 2 mais 0 é zero. Então, sobra só 2x. Então, sobraria na primeira parte 2x, na segunda 14. O princípio aditivo me permitiu que eu deixasse né, a parte que tem incógnita sozinha. Normalmente a gente diz para o aluno, você passa para o outro lado somando, né, com sinal trocado, mas na verdade você está usando o princípio aditivo e você acaba que você exclui essa parte aqui porque você sabe que um lado dará zero. Então você coloca só já o resultado do outro lado. A gente tem também o princípio multiplicativo, que é a mesma ideia do aditivo, porém permite você multiplicar e dividir. Então eu tenho uma expressão aqui, y sobre 4 igual a 7 sobre 2. Então eu posso multiplicar os dois lados. Como eu quero que o y como eu quero, nesse caso, eu quero que tirar o denominador, né? Eu vou pegar o maior deles, pegar o do 4 aqui. Aí eu multiplico tanto a primeira parte como a segunda por 4. Isso continua sendo igual. Perceba o seguinte, ó, que se 1 for igual a 1, e eu multiplicar aqui, sei lá, por menos 3 os dois lados, eu vou ter menos 3 igual a menos 3. Continua sendo igual, mudou o valor, mas ainda continua sendo igual. Continua sendo igual, né? Menos 3 igual a menos 3. Então, quando eu multiplicar, né, a igualdade ela vai continuar sendo igual com outro valor, mas continua sendo igualdade. Então, o princípio multiplicativo e o aditivo, você soma, subtrai, multiplica. Desde que você faça isso dos dois lados da igualdade com o mesmo valor, essa igualdade continua sendo igual. Então, aqui, por exemplo, ó, 4 vezes y, 4y. Dividido por 4, eu posso só simplificar aqui, vai sobrar só o y. E do outro lado, 4 vezes 7, 28, dividido por 2. Os dois lados aqui dá para você dividir, se quiser. Vai sobrar do primeiro lado y, do outro 14. Então, o princípio aditivo permite você fazer isso. Somar, multiplicar, subtrair valores iguais dos dois lados da equação. Aí você acaba suprimindo algumas partes. Você some, né, com algumas partes justamente para evitar o acúmulo de conta, fazer muita conta. Essa parte do aditivo mesmo, né? Quando você resolve a equação, você acaba suprimindo essa parte aqui. Você já coloca o resultado. 2x igual a 14. Então, essa parte você não faz. Mas quando você faz aquele, soma de um lado, subtrai do outro. Subtrai de um lado, soma do outro. Na verdade, você está usando o princípio aditivo, que permite você fazer isso, somar valores iguais dos dois lados da equação. Como você está somando valores iguais, você vai escolher aquele que você quer anular, né? Aí acaba dando zero sempre de um lado.
E aí, né, elemento neutro dá adição. E aqui o elemento neutro tem uma explicação, né, que dá 1, né? 4 dividido por 4 dá 1 vezes y dá y, então sobra só o y. Esses dois princípios aqui ajudam você a resolver a equação, que é conhecida como o princípio da balança, né? Que nada mais é do que você aplicar adição, subtração dos dois lados da equação para tentar reduzir essa equação até que o x fique sozinho. Aqui, por exemplo, ó, você tem desse lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 m's ali. Então, você pode escrever a expressão 6m mais o peso de 10. Esse tipo de balança aqui funciona da seguinte forma. O que você colocar de um lado tem que ser igual ao do outro. Para que isso, e quando isso acontece, significa que eles têm o mesmo valor. Normalmente, em feiras, coloca-se do lado o produto que está se vendendo, do outro um peso de ferro do peso que você quer vender. Que é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 500 gramas. Quando a balança atinge o ponto central aqui no meio, ó, significa que está em equilíbrio, portanto, o valor que está no primeiro prato é igual ao valor que está no segundo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 m's mais 10 gramas no primeiro. No segundo, eu tenho 4m mais 50. Nessa situação, quanto é que m valeria? Aí eu vou usar o princípio aditivo multiplicativo para achar o valor de m. Como é que eu faço isso? Né? Eu vou primeiro tirar o 10 daqui e colocar do lado de cá. Depois tirar o 4m daqui e colocar do lado de cá. Para fazer isso, eu uso o princípio aditivo. Como é que o princípio aditivo funciona aqui? Então, menos 10 mais 10 dá 0, e do outro lado fica 50 menos 10. Desse lado eu tenho 6m, se eu fizer isso com o m, eu tenho desse lado 6m menos 4m, e do outro lado vai ficar 4m menos 4m, que vai dar 0. Então, do outro lado vai sobrar só o quê? Lembra que o 10 a gente fez a mesma coisa, ó, 10 menos 10 dá 0. Só que desse lado vai ficar 50 menos 10. Eu usei o princípio aditivo para eliminar o 10, eliminei desse lado, mas do outro lado não elimino, né? Porque é maior, 50. Então eu tenho 50 menos 10 e 6 menos 2, né? Semelhantes, somos coeficientes. 6 menos 4, 2. Repete o m. 50 menos 10, 40. Então o m vai ser igual. A gente usa aqui agora o princípio multiplicativo. Eu tenho que deixar o m sozinho, então eu tenho que dividir por 2. Se eu dividir esse lado por 2, 2 dividido por 2 dá 1 vezes m dá m. Só que do outro lado não dá para não é o 2, então eu vou ter que dividir o valor que está lá por 2, que nesse caso, 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então m é igual a 20. E assim eu consigo resolver a equação usando os princípios aditivo e multiplicativo. Uma equação do primeiro grau, né, a gente viu na equação de forma geral. Aquilo, o grau de uma expressão algébrica é o valor do seu expoente. Então, na verdade, se tem par mais, se essa parte, se essa expressão, a parte literal tem mais de uma letra, como por exemplo, x quadrado, y cubo. Então, o grau dessa expressão vai ser a soma dos expoentes. Então, o grau aqui, GR, vai ser igual a 2 mais 3, que vai dar 5. Então, essa expressão aqui é do quinto grau. Então, o grau da expressão é só você somar o expoente da parte literal. Se essa parte literal tem mais de uma letra, então você soma os expoentes da parte literal. Mas se ela tem uma letra só, então você vai olhar aquela expressão, né, que tem o maior expoente. Então, o grau de uma expressão algébrica é o maior expoente da parte literal que compõe ela. No caso da equação do primeiro grau, o expoente é 1. Todas as letras que aparecem têm grau 1. Todas as partes literais, então tem grau 1, então equação do primeiro grau. Lembra que potência, quando você calcula a potência elevada a 1, então 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, significa que esse expoente aqui, ó, ele não precisa aparecer sempre, né? Então, x elevado a 1 é igual a x. Então, você tem grau 1 aqui.
Então, a equação do primeiro grau, você tem uma incógnita, duas ou três, mais o expoente dessas incógnitas é no máximo um, e no mínimo um também, ou seja, é exatamente um. Nesse caso aqui, 3x mais 7 igual a 2. Perceba que o número sozinho, por não ter parte literal, a gente diz que é grau zero. Então, aqui a incógnita x, o expoente aqui é 1, então essa aqui é do primeiro grau. Aqui tem duas letras, mas as duas também possuem primeiro grau. Nesse caso, como eu estou somando, eu não preciso fazer o que eu falei aqui. Ó. Isso aqui só serve para o produto, né? O produto de partes literais, o produto de incógnita. Se não for produto, a gente olha o maior. Nesse caso aqui eu tenho x e y, o maior grau é 1, então esse aqui é do primeiro grau. Aqui também, né? Só tem x e y no primeiro grau. Primeiro grau, apesar de ter 3. Então lembra que você só soma os expoentes quando for produto. Se não for produto, você repete. E uma equação no primeiro grau na incógnita x é toda expressão algébrica que eu consigo escrever desta forma. Ax mais b. A e b são números, né? São constantes, são valores. Você tem o coeficiente A e o coeficiente B, o coeficiente da incógnita e o coeficiente independente, né? O termo independente, porque não depende do x. Neste caso, o coeficiente A precisa ser diferente de zero. Se isso aqui for zero, ele deixa de ser do primeiro grau e passa a ser de grau zero. Então, para garantir que essa equação seja do primeiro grau, o A tem que ser diferente de zero. Então, se você consegue reduzir, lembra que a gente falou lá de reduzir expressões algébricas? Se você consegue reduzir qualquer uma dessas expressões aqui a esta forma, A, x mais b, número vezes x mais b, você tem o que a gente chama de equação do primeiro grau. Então, esse exemplo aqui, do primeiro grau, lembra que se você colocar todo mundo do lado de cá, você vai ter menos 2x mais 4. Então, A seria menos 2 e B seria 4. Aqui, só tirar o 7 aqui, que fica zero, né? Você teria 6x menos 12 igual a zero. Então, teria o A, que é 6, o x, e o B seria menos 12. Mais alguns exemplos aqui que a gente também consegue reduzir. Vamos dar uma parada aqui, vocês fazem essa atividade aqui, a gente corrige na próxima aula, tá bom?